Olá, sejam bem-vindos a esta costa mais ocidental do continente europeu, que é o litoral sintrense. E eu convido-vos desde já a seguirem-me até Sintra, essa vila património mundial, e venham vocês de onde vierem, para podermos olhá-la através do monóculo atento de um grande escritor do século passado chamado José Maria Eça de Queiroz. Vamos não só apalpar as vivências do próprio Eça no espaço de Sintra, mas também tentarmos revitalizar a movimentação dos personagens queirosianos. Vamos então penetrar nessas neblinas misteriosas de Sintra e eu convido-vos a virem comigo e com o Eça de Queiroz. Vamos, neste nosso roteiro queirosiano de Sintra, sobretudo, pegar em Os Maias, esse romance maior da nossa literatura. Mas podíamos pegar em muitas outras obras do Eça. Ao longo da sua produção literária, o Eça dispensou uma grande atenção ao espaço de Sintra, nomeadamente em romances como O Primo Basílio, em que existe uma movimentação dos personagens aqui pela vila, e nesse romance estende para além dela, vai até Colares, que é uma vila limítrofe aqui da Serra. Também numa novela chamada Alves e Companhia, onde Sintra tem um papel catalisador da ação e caracterizador dos personagens. Ainda numa outra obra bastante importante da produção queirosiana, que se chama A Correspondência de Frederico Mendes, onde Sintra tem um papel preponderante, e depois, pontualmente, Sintra aparece-nos em quase todas as outras obras dele. Surge no Crime do Padre Amaro, A Ilustre Casa de Ramires, A Capital, O Conde de Abranhos, etc, etc. Também a falar de Sintra, da produção queirosiana, existem ainda as obras que ele escreveu a meias com Ramalho Ortigão, nomeadamente O Mistério da Estrada de Sintra, que foi publicado em folhetim no Diário de Notícias e terá sido uma das primeiras tentativas de romance policial na nossa literatura, e bem sortido, teve um certo efeito nos leitores de então. Também a meias com o Ramalho, o Eça colabora até uma determinada fase, até ser nomeado cônsul em Havana, nas Farpas. E dessa colaboração, o Eça de Queiroz tem alguns artigos a falarem aqui de Sintra. Eu deixei para o último um outro romance que tem tanto a ver com Sintra quanto Os Maias, e deixei para o último propositadamente. É A Tragédia da Rua das Flores. A Tragédia da Rua das Flores foi publicado pela primeira vez apenas em 1980, portanto, há relativamente pouco tempo, quando o espólio do Eça passa da posse dos herdeiros para o domínio público. Os Maias é uma obra que gira à volta de uma família aristocrata, a família Maia, que tem grandes posses no norte do país e possui aqui em Lisboa uma vivenda apalaçada chamada o Ramalhete. Na parte introdutória do romance aparece-nos uma figura e que nos acompanha quase ao longo de todo ele, que se chama Afonso da Maia. Este Afonso da Maia vai ter um filho chamado Pedro da Maia, e que é um rapazinho com alguma fragilidade espiritual, um romântico choramingas, como diria o Eça. Isto dado uma má educação por parte da mãe, que sempre o paparicou muito ao longo da vida. O Pedro da Maia vem a apaixonar-se por uma tal Maria Monforte, que é filha de um traficante de escravos. E este amor é contra os princípios do pai. Não ficava bem um fino aristocrata namorar com a filha de um negreiro. Aí o Pedro e a Maria vêm até a Sintra para começar aqui uma relação que irá ser extremamente tempestuosa. Não vai ser uma relação, vai ser uma relação. Deste casamento entre a Maria Monforte e o Pedro da Maia vão nascer dois filhos. Uma filha e um filho. Ela chamar-se-á Maria Eduarda e o rapaz Carlos Eduardo. A Maria Monforte, entretanto, apaixona-se por um napolitano, foge com ele pela Europa fora, leva com ela a filha. O Pedro da Maia, com o desgosto, suicida-se. E o jovem rapazinho, o tal Carlos Eduardo da Maia, vai viver com o avô, que entretanto enviuvara. Ora, este Carlos da Maia vai ser a figura de proa da obra, vai levar uma educação ríspida à inglesa, com banhos frios às 6 da manhã, tornar-se-á um sportman, ou seja, um homem de bom porte atlético, tornar-se-á também um dandy, e um dandy queria dizer um homem de fino trato, de fino gosto, chique a valer. É uma expressão que apanhamos muitas vezes ao longo do romance. Vem a formar-se em medicina por Coimbra, que nunca virá a exercer, a não ser por outras conveniências que não as de profissão, para se aproximar mais de algumas damas,
E um dia, à porta do Hotel Central em Lisboa, o Carlos da Maia vê descer de uma carruagem uma mulher muito bonita. Dizia-o essa, com um passo de deusa que deixava atrás de si um rastro de luminosidade. Tinha uns grandes e profundos olhos negros e o Carlos ficou desde logo apegado àqueles olhos. Viu-o outra vez passar no aterro, e o aterro seria hoje a zona de Santos em Lisboa, e ainda mais apaixonado ficou. Começou a indagar quem era aquela deusa que tinha caído assim de repente no palco de Lisboa e ficou a saber que ela tinha vindo para Portugal juntamente com o hipotético marido, um brasileiro endinheirado chamado Castro Gomes, e depois vamos a ver, não era marido, era apenas um amante, e que atrás dela começava já a andar o típico Maria Alvista lisboeta, um homem que tinha pretensões a chique, mas que não passava de um caricato, o filho do agiota, o Dama Salcedo. É uma criação magistral do Eça de Queiroz e é um dos personagens que ele retira da tragédia para os maias. Na tragédia da Rua das Flores chamava-se Damas de Avião, aqui passou a chamar-se Dama Salcedo. O Carlos e o avô costumavam reunir ao serão, no Ramalhete, na tal vivenda, um naipe de amigos muito peculiar, tudo homens, para tertuliarem, beberem copos, jogarem às cartas, conversarem. É durante um desses serões que o Carlos da Maia fica a saber, através de um amigo dele, o Taveira. Veio o Taveira dizer ao Carlos que tinha visto essa tal mulher juntamente com o brasileiro e o Damaso numa carruagem, a descerem o chiado, e que atrás deles e outra carruagem cheia de malas e com uma criada, então aquilo para o Taveira tinha-lhe cheirado a ida à Sintra. Ora, é apenas confiando no olfato do Taveira que o Carlos decide ali, no impulso de apaixonado, vir no outro dia correr atrás dela. E porquê? Porque achou que Sintra seria, com certeza, o cenário ideal para se dar a conhecer esta tal mulher que ele, nesta altura, nem sequer sabia o nome. E para não vir só, o Carlos da Maia convida ali durante aquele serão um íntimo amigo dele, o maestro Cruz, que nem sequer era maestro, apenas sabia era tocar bem piano, e que era filho de uma viúva rica que possuía muitas casas pela Baixa Lisboeta. E o maestro nunca tinha vindo a Sintra. Não, minto. Tinha vindo a Sintra aos 9 anos com a mamã, mas a única coisa que se lembrava de Sintra era dos penedos da serra, das águas correntes e mais nada. Então estava farto de ouvir falar das belezas, dos palácios, dos monumentos, dos hotéis, das pândegas em Sintra. Como não conhecia, não tinha tema de conversa. Precisava de cá vir para conhecer. Diz o essa aqui assim. O quê? O maestro não conhecia Sintra. Então era necessário ficarem lá, fazer as peregrinações clássicas. E as peregrinações clássicas para aquela sociedade aqui em Sintra eram beber água na Fonte dos Amores, parquejar na Várzea, dormir as cestas nas sombras da Penha Verde, subir à pena de burro, naquela altura era moda subir de burro lá acima ao palácio, e à tardinha eram os passeios por setiais com os grandes descansos calados no Penedo da Saudade. E então decidem ali encontrarem-se no outro dia, logo de madrugada, às 8 da manhã. Isto para eles era madrugada, nunca se levantavam antes das 11 do meio-dia e a mais das vezes às 3 da tarde, à porta da Casa do Cruz. E Sintra, que vai ser referida do princípio ao fim da obra, vai, no entanto, ter um capítulo, ou se preferirem, um episódio, inteiramente dedicado a si. É o capítulo 8º dos Maias, que é inteiramente dedicado a uma vinda aqui a Sintra. E o que é que nós encontramos logo no início desse capítulo? Pontualmente, às 8 da manhã, o Carlos da Maia, à porta da Casa do Cruz, na Rua das Flores, manda subir um criado, dado que o maestro nunca mais aparecia, e o criado vem de lá com uma resposta que o irrita logo de manhã. Vem o criado a dizer que o senhor maestro não estava naquela casa, tinha-se mudado para uma outra casa que a mãe possuía, na Rua de São Francisco, 3 portas adiante do Grêmio Literário. A Rua de São Francisco é hoje a Rua Evans. Lá foi dar com a casa do maestro, primeiro tudo fechado, aparece uma criada à janela, depois outra. Finalmente, passado um grande bocado, lá veio um maestro aos tropeções pelas escadas abaixo, ainda a apertar o paletó, com uma mantinha para pôr nas perninhas que a mamãe lhe tinha dado, para não apanhar frio até Sintra, e uma voz feminina lá dentro a gritar-lhe: olha lá, não te esqueças das queijadas. E partiram. Vir para Sintra era fácil e difícil. Naquela altura, entre 1841 e 1849, construiu-se entre Lisboa e Sintra uma estrada considerada piloto, que serviu de modelo para outras que se construíram no país. Era uma estrada muito boa para a época, talvez a melhor. Por essa estrada viajava-se de muita maneira, de sés, de calés, de tipóia, de diligência, de ónibus. Ónibus era uma carruagem que levava entre 15 a 20 pessoas, puxada por 6 cavalos e que fazia trajetos regulares entre Lisboa e Sintra. Tinha paragens obrigatórias, como os autocarros, mais ou menos.
Eles não vieram em nenhum destes meios de transporte. Vieram de brique. Brique era uma carruagem mais íntima, mais particular, mais aristocrática. Também mais leve, porque levaria no máximo 4 pessoas, incluindo o cocheiro, e por isso mais rápida. E para quem tinha pressa de chegar a Sintra, tal como o Carlos da Maia, o brique seria o transporte ideal. A primeira e única paragem que eles têm pelo caminho é num sítio chamado a Porcalhota. A Porcalhota, que era apenas uma aldeia com uma estação de muda de cavalos e uma taberna, é hoje a cidade da Amadora, ou uma parte da cidade da Amadora. Naquela altura chegava-se à Amadora, ou à Porcalhota, se preferirem, e estava-se no campo. Eram lesírias, olivais, hortas por todo lado. Pararam, enquanto o cocheiro foi dar água aos cavalos, o Carlos apenas bebe um café, está com pressa de continuar a viagem. O Cruz é que não. Como homem citadino que era, os ares do campo já lhe tinham aberto o apetite, então aviou-se logo de manhãzinha com uma bela pratada de ovos com chouriço, isto no impedimento meio coelho guisado, que era o que ele queria àquela hora. Não temos qualquer descrição do resto do percurso, a não ser já às portas de Sintra. E entrava-se em Sintra exatamente pelo mesmo sítio que se entra hoje, para quem vem de Lisboa, de carro, obviamente, pelo Arco do Ramalhão. É às primeiras imagens do casario, da serra, num quadro aparentemente turístico, essa nos oferece aí, que eu gostaria de chamar a atenção para um pormenor bastante importante. Ao longo do capítulo 8º dos Maias, e também ao longo do roteiro que vamos fazer daqui a nada, nós vamos apanhar uma série de personagens aqui em Sintra. O que eu vos queria chamar a atenção é que todas as personagens que vêm para Sintra, ou que já cá estão, durante o capítulo 8º dos Maias, vêm todas elas com uma única intenção, à procura do amor, quer ele seja real, quer ele seja platónico, excetuando uma. Existe apenas uma personagem pura em todo o capítulo 8º dos Maias. É exatamente o Maestro Cruz, que é o único que vem a Sintra com a intenção primária de conhecer Sintra, porque é o único que não conhece. Será sempre através do olhar do Cruz, um olhar quase fotográfico, que o Essa nos dará as descrições das paisagens, dos monumentos, dos palácios, etc, etc. No Ramalhão, eles têm um diálogo meio desgarrado que quem lê assim a obra de corrido não lhe ligará a devida importância. O Cruz, na sua ignorância de Sintra, porque não conhece isto, vira-se para o Carlos da Maia e pergunta-lhe assim: "Ó Carlos, a Lawrence onde é? Na Serra?" E o Carlos responde-lhe: "Não, mas nós não vamos para o Lawrence, vamos para o Nunes, porque estamos lá muito melhor." Estamos aqui a falar de 2 dos 3 hotéis que o Bessa escolheu aqui em Sintra para citar na obra: o Nunes, o Lawrence e o Vítor. Ele não escolhe estes 3 hotéis por acaso, dentro de várias unidades hoteleiras que Sintra tinha então. Ele vai escolher o Nunes, o Lawrence e o Vítor porque eles formam um triângulo entre si que resume todo o centro urbano da vila. E será dentro da teia formada por esses 3 hotéis que o Bessa vai tecer todos os episódios amorosos passados aqui em Sintra. O Lawrence era um hotel fino, onde se instalava a aristocracia, os funcionários de Estado e servia também para passar luas de mel. Ora, o Carlos da Maia, como fino aristocrata que era, sempre que vinha a Sintra, instalava-se no Lawrence. Ele conhecia muito bem os interiores do hotel, era amigo da dona do hotel, a velha Lawrence. Por que é que desta vez ele não quer ir para lá, prefere ir para o Nunes? E já veremos que o Nunes não tem nada a ver com isto de aristocracias, muito pelo contrário. É que, se aquela tal mulher estivesse aqui em Sintra, ela estaria, com certeza, instalada no Lawrence. E não seria de bom tom, nem sequer o Essa nos colocaria as coisas assim. Ele chegar cá, instalar-se no mesmo hotel que ela e dizer-lhe: "Olha, eu chamo Carlos Eduardo da Maia, muito prazer." Nada disto. O que ele queria era, casualmente, e este casualmente colocamos nós entre aspas, o Essa não o faz, cruzar-se com ela aí numa ruazinha estreita, roçar-lhe o vestido, sentir-lhe o perfume, talvez ouvir a sua voz, e então sim depois dar-se a conhecer. Os nossos viajantes vêm por aí abaixo a descer a serra, mudos e calados. Isto porque o maestro vem embevecido na paisagem, vai apenas conseguindo soltar os monossílabos de vez em quando. Vai dizendo para o Carlos: "Ó menino, isto é um paraíso. Ó menino, isto é sublime." E o Carlos vem entretido nos seus devaneios espirituais. Vem pensando nela. E diz o Essa que, só ao avistar o passo, o maestro cerrou os lábios. Isso aconteceu sensivelmente a meio da encosta da serra. E ele cerrou os lábios para dizer o quê?
para olhar para o palácio, virar-se para o Carlos e rematar apenas: sim, senhora, tem cachê. Então, quem tinha cachê era o palácio. O que nós temos que notar é a fabulosa descrição que o Essa faz deste monumento, e nomeadamente por causa das duas chaminés tão originais que ele tem. Diz o Essa assim: e lá no alto, aquelas duas chaminés colossais, disformes, resumindo tudo, como se aquilo fosse uma cozinha talhada às proporções de uma gula de rei que podia comer cada dia um reino. É, portanto, uma descrição muito boa do edifício. Eu diria agora, como disse o Essa, vamos para o Nunes, porque estamos lá muito melhor. Não digo porque o Nunes será o único edifício que já não vamos poder ver. Já não existe. Portanto, íamos para o Nunes porque estávamos lá melhor. Bom, e nós paramos aqui no largo em frente ao palácio para podermos perceber como era o espaço. E o espaço era substancialmente diferente. Ele tem uma importância vital nas obras querosianas, já que todos os personagens se movimentam em função dele. Tudo isto aqui era muito mais apertado, muito mais acabrunhado. Havia aqui um elo de casas que entalava este largo muito mais. Por isso, quem passava na rua na altura nem sequer via o palácio. É por isso que o Essa nos apresenta a imagem dele vista a descer a serra, de um ponto mais alto. Eu gostaria agora de vos falar do Hotel Vítor. O Hotel Vítor não aparece no capítulo 8º, surge nos capítulos mais à frente, com a vida de outros personagens cá. E quem? Novamente o tal Dama Salcedo, o tal Janota Burguês, que nesta altura vem para Sintra, não atrás da Maria Eduarda, mas sim da Raquel Cohen, a mulher do diretor do Banco de Portugal. Lá está o termo proibido, uma senhora casada. E atrás deles vem aquela personagem que é, geralmente, a que mais gostamos quando lemos os Maias pela primeira vez. Um homem chamado João da Ega, que em muitos casos é um retrato autobiográfico do próprio Essa, sobretudo no que diz respeito aos traços fisionómicos e também à ideia nova, ao realismo. O João da Ega estava terrivelmente apaixonado pela Raquel e quando soube que ela tinha vindo para Sintra com o Damaso, deixou um bilhetinho escrito ao Carlos em Lisboa a dizer assim: estou com o moral em baixo, preciso ir para Sintra para o convento dos Capuchos, filosofar um bocado com o absoluto e conversar com os miosótis ao pé da fonte dos amores. Mentira. Mentira, porque ele vinha para Sintra ruído pelo ciúme atrás da Raquel e do Damaso. Diz ele, quando cá chegou, instalou-se no hotel e, ao sair do hotel para o pátio do Vítor, encarou, logo à chegada, com o Dama Salcedo, de perna traçada no banco de jardim, aquela perninha roliça, como diz o João da Ega, porque o Damaso era gordinho. O Damaso estava cavaqueando com a Raquel e ainda por cima tratando-o por tu. E este tratamento íntimo foi demais para os ciúmes do Ega. Então, perfeitamente desesperado, em carta ao Carlos da Maia, diz o João da Ega acerca do Damaso, aquele choricinho pútrido de pus que mais merecia umas bordoadas nas costelas. Dizia ao João da Ega com o dedo no ar, era um dever de moralidade pública dar bengaladas no Damaso. Ele teria alguma razão, com certeza. O Hotel Vítor é aquele edifício cor-de-rosa, cor-de-tijolo, que está ali ao centro, empoleirado na vila. Hoje são residências particulares, na altura era propriedade de um senhor de origem italiana chamado Vítor Sassetti, e daí o nome, Hotel Vítor. Era uma espécie de casino particular, jogava-se no Vítor, e era ainda o local de partida das famosas borricadas, as corridas de burros que alegravam muito a sociedade elegante de Lisboa então. No meio das duas fiadas de janelas, mesmo ao meio do edifício, podemos notar a marca onde estava a placa que dizia Hotel Vítor. Aqui onde está este edifício quinhentista, perfeitamente integrado na paisagem urbana de Sintra, como estão a ver, este caixote de sabão, era aqui que ficava o Hotel Nunes, e o Hotel Nunes era um edifício muito bonito dentro da malha urbana sintrense. Ainda antes do 25 de abril de 1974, uma cadeia de hotéis adquiriu o Hotel Nunes, deitou-o abaixo e plantou aqui este edifício moderno, no meio do centro histórico. Compraram também o mais velhinho ainda, Hotel Neto, que não é citado na obra, como não são muitos outros. Como eu vos disse, o Essa apenas escolhe 3. O Neto não é citado na obra, mas tem importância para a história da literatura, nomeadamente uns aninhos mais tarde, quando aqui se instala durante 12 anos, e 12 anos é um período alargado na vida das pessoas, um outro grande homem das nossas letras, o escritor Ferreira de Castro. Voltando aos personagens, ainda mal o Brico tinha parado ali em frente ao Hotel Nunes, e imaginemos o Nunes, que é difícil,
E estava o criado do hotel a retirar as bagagens do brico para as levar para o quarto. Já estava o Carlos da Maia de volta dele, na sua impaciência de apaixonado, a perguntar-lhe assim: olha lá, o Sr. Damas Salcedo está aqui instalado no Nunes. É que se o Damas estivesse em Sintra, ela também estava. E ele não tinha a certeza, não é? Bom, é através da resposta do criado do hotel que nós ficamos desde logo a saber para que é que serviu ao Nunes nestes jogos de damas, nestes jogos amorosos. Diz o criado que não, senhora, que o Sr. Damas não estava no Nunes, porque o Sr. Damas só vinha para o Nunes em pândega e com raparigas. E era, dada a sua posição recatada, afastado do resto do centro da vila, apenas ligado para tal ruazinha de Meca, muito estreitinha, o Hotel Nunes era um sítio ideal para se estar em pândega mais à vontade. Nós temos a prova cabal disto, um parágrafo mais à frente. Quando eles entram no hotel, passam à sala de jantar e vão encontrar duas figuras carismáticas da obra. Um muito enfesadinho, muito miudinho, todo vestido de preto, com umas grossas lunetas pretas, e que cada vez que via o Carlos da Maia, isto acontecia-lhe desde criança, perante aquela figura imponente, ainda se sentia mais atarracado, mais pequenino, o Eusébiozinho da Silveira, o viúvo. E estava com outro tipo, completamente antagónico, diz o Bessa, gordo, anafado, com os ombros enterrados nas orelhas, a comer alarvemente e a suar por todos os poros, o Palma Cavalão. Nós podemos notar desde já que os nomes dos personagens os caracterizam automaticamente. Eusébiozinho define um homem franzino, miudinho, Cavalão, um homem grosso, enorme. E estavam com quem? Estavam com duas prostitutas espanholas, uma dando pudinzinho na boca de um, outro dando gominhos de laranja na boca dela. Estavam assim neste enlevo. O Eusébiozinho, assim que viu os dois amigos entrarem, esfarrapou-se logo todo em desculpas, a dizer que ele não tinha nada a ver com aquilo. Quem tinha trazido as raparigas para Sintra era outro tipo. Ele estava cá apenas para carpir as mágoas da morte da mulher. Mentira. Mentira de tal modo que a espanhola que estava com ele, que por contraste era um mulherão, lhe fez logo ali uma grande cena de ciúmes, a dizer que ele tinha que admitir que era o homem dela, e tudo isto só acabou quando o Eusébiozinho foi ao quarto da Lola com uma chaveninha de café com leite para fazer as pazes com ela. Ficou-se também a saber, durante esse episódico encontro, que o Sr. Carlos da Maia, embora um fino aristocrata, também tinha experiência de espanholas. Tinha andado com uma tal Encarnación nos seus tempos de Coimbra. Isto irritou-o muito. Foi dito ali ao pé de um desconhecido, o tal Palma Cavalão, e que ele sabia ser um jornalista de Pasquim, daqueles jornais de mexericos. Quem gostou da coisa foi o Cruz, que de vez em quando aproveitava para lhe chegar. Com que então o Sr. Carlos da Maia também tem experiências de espanholas, hein? Ele ficava meio corado, meio irritado, no meio da sua paixão idílica. Bom, para tentar chegar a alguma conclusão, ou seja, para ter a certeza se ela estava ou não estava em Sintra, o Carlos tinha que ir ao Lawrence. E foi o que fizeram, saindo novamente pela rua de Meca, atravessando a praça e metendo por esta ruazinha aqui à direita, que o Essa, de um modo algo pitoresco, lhe chamava o Boulevard. Boulevard porque estava aqui instalado todo o comércio da vila. Nesta rua existem dois edifícios que são citados na obra. Primeiro, a Torre do Relógio, que é uma torre medieval e pelas badaladas da qual eles se orientavam nas horas. Pegado à Torre do Relógio está hoje o edifício dos Correios. Naquela altura funcionava aqui a cadeia e diz o Essa que ao passar em frente à cadeia os presos estendiam as mãos fora das grades e pediam esmola. Essa imagem hoje não é muito evidente, a rua é muito mais alargada. Naquela altura, do lado oposto, havia um edifício térreo que apertava tudo isto muito mais. Chamava-se Alpendrada do Mercado, porque estava lá instalado o Mercado da Vila, e foi deitado abaixo esse alpendre apenas em 1893, portanto 5 anos depois do Essa ter publicado Os Maias. Aqui o edifício onde diz Museu Regional e Turismo era também um hotel importante na época, chamava-se Hotel Costa. Antes já tinha sido o Palácio dos Condes de Ficalho. E ainda bem, porque o Lawrence tem uns pergaminhos invejáveis. Ele é para já a primeira unidade hoteleira da Península Ibérica e um dos mais antigos da Europa. 6 anos depois de ter fundado em Londres o primeiro hotel assim chamado, o Lawrence abriu as suas portas. Era pertença de uma família inglesa, como não podia deixar de ser, os Lawrence Oram. Quem governava a casa no tempo dos Maias era uma senhora já de larga idade, chamada Jane Lawrence Oram, portanto, a velha Lawrence dos Maias, a senhora que é citada na obra.
Aqui se instalaram as figuras mais destacadas da nossa cultura, da nossa e não só. Por exemplo, Lord Byron também aqui se instalou. Mas outros nomes mais conhecidos. Alexandre Herculano, Bolhão Pato, Pinheiro Chagas, Fontes Pereira de Melo, Passos Manuel, Camilo Castelo Branco, o Ramalho Ortigão, Oliveira Martins e o próprio Eça de Queiroz. Reparem, o Eça, para ter escrito tanto sobre Sintra, teria que conhecer isto muito bem. E conhecia. Ele vinha cá muitas vezes, acompanhado pelo seu fiel amigo na vida e companheiro na escrita, o Ramalho Ortigão. Instalavam sempre aqui no Lawrence. Que eu saiba, apenas uma vez os apanhei instalados no Vítor. Mais tarde, quando ele já era cônsul em Paris, o Eça acabou por arrendar uma quinta aqui em Sintra para passar férias com a família, a Quinta dos Castanhais. Passou cá o verão de 1895, portanto, 5 anos antes de morrer. Voltando aos personagens, quando o Carlos e o Cruz chegaram aqui, o Carlos ficou mais ou menos na mesma. Ou seja, ela não estava no hotel e ele ficou sem ter a certeza se a Maria de Borda estava ou não estava em Sintra. Mas ficou a pensar que sim. E porquê? Primeiro porque numa janelinha aberta estava pendurado ao sol um par de botinhas. E podiam ser as botinhas dela. Isto quem ama vê estas coisas. Depois ouviu no interior do hotel um latir de cachorro. E também poderia ser a cadelinha dela, a Niniche. Ouviu ainda ao fundo um toque de flauta. E ele sabia que o brasileiro, o tal Castro Gomes, tocava flauta. Ficou mais ou menos animado, esperançado. Talvez a encontrasse por aí. Para tentar chegar a alguma conclusão, diz-nos o Eça aqui assim. No muro em frente ao Lawrence, preguiçavam ao sol 2 borriqueiros, à espera dos ingleses para os levar à pena. Os borriqueiros faziam as vezes dos homens dos táxis, levavam os turistas lá acima ao palácio. Os burros ficavam aqui neste pátiozinho interior. E o Carlos perguntou se tinham visto para aí uma senhora com ar estrangeirado, com 2 senhores. Um disse logo, sim senhora, estou na pena, que era para arranjar clientela para levar lá acima. O outro não, foi mais honesto e disse, não senhora, na pena não estão. Mas que se lembrava de na véspera, portanto ontem, ter visto por aí a passear-se pela vila uma senhora com esses traços. E acrescentou que era provável que essa família se estivesse a passear por Setiais, porque era moda, era peregrinação clássica, ir a pé daqui até Setiais. Na esperança de a encontrar por lá, e também porque era necessário e urgente mostrar Setiais ao maestro, porque o Cruz tinha vindo desde Lisboa a dizer assim para o Carlos: ó menino, o que me está a apetecer muito em Sintra é Setiais e manteiga fresca. A manteiga salou era famosa, Setiais também. Era quase como se o maestro pudesse barrar o palácio com manteiga. É um percurso que vamos fazer também, com algumas paragens pelo caminho. Ora, estava aqui o Carlos e o Cruz, num sítio onde o Eça nos dizia que era apenas um terreiro rodeado por 2 muros cobertos de era, onde corria um fio d'água e por entre a folhagem, como se fosse feita de renda, brilhavam os raios de sol. Mais ou menos a imagem que temos hoje. Eles vêm cá num dia muito bonito de primavera, em abril, quando Sintra está na sua pujança máxima. Num sítio onde o Cruz dizia assim para o Carlos: ó menino, isto só pode ser posse de um artista. Porque ele achava que só um artista que tinha sensibilidade suficiente para admirar o recanto na plenitude. Estavam eles aqui meio a descansar, meio a admirar a paisagem, quando, vindo de Setiais para cá, passa uma carruagem com ingleses lá dentro. E ao passar, levantou a tal nuvem de pó. E o Eça de Queiroz, que manteve até aqui uma escrita realista e vai mantendo ao longo da obra, ele vai deixar por momentos esse tipo de escrita para nos apresentar, de repente, um quadro tipicamente romântico. E para quê? Para nos fazer surgir, também vindo de Setiais para cá, atrás dessa nuvem de pó em dissipação, como se fosse um desejado, como se fosse o Dom Sebastião a romper do nevoeiro, a figura carismática do poeta Tomás de Alencar. Diz o Eça que o Alencar era um homem muito alto, esguio, de olhos encovados e expressivos, bigodes românticos retorcidos, todo vestido de preto e com um panamá na cabeça. O Alencar chega aqui, encontra os 2 jovens amigos, abraça o Carlos da Maia, porque tinha sido amigo do pai e da mãe dele, conhecia toda a história da família Maia, deu um beijinho no Cruz, porque o Cruz era como um filho para ele. E aqui há que notar uma coisa. Quando lemos os Maias com alguma atenção, vamos reparar num pormenor bastante curioso. É que cada vez que o Carlos da Maia anda à procura da Maria Eduarda, há de lhe saltar ao caminho, assim, abruptamente, como agora, o Tomás de Alencar. Ele é o corvo da obra, é ele que vai pronunciar a tragédia que se adivinha.
Deu um beijinho no Cruz, como disse, porque conheceu o Cruz desde bebê, tinha molhado as calças em pequenino, e diz que já era tempo de ele vir a Sintra conhecer tudo isto. Bom, no início deste percurso eu tinha-vos dito que todas as personagens que vinham para Sintra, ou que já cá estavam, durante o capítulo 8º dos Maias, vinham todas elas à procura do amor, excetuando o Cruz. Então, e o Alencar? Bom, o Alencar já não terá idade nem paciência para andar para aí com espanholas pelos hotéis ou atrás de uma deusa qualquer. Mas vem para Sintra para recordar os amores que aqui teve. Diz ele aqui para os dois jovens: "Oh rapazes, Sintra para mim é um poço de recordações amorosas." E depois emenda: "Poço não, cemitério, porque tinha enterrado aqui uma série de paixões." Vão ser amores que ele vai recordar de uma forma muito viva quando regressar outra vez a Setiais. Ele que já vinha de lá propõe-se aqui voltar novamente a Setiais para ir mostrar aquilo ao maestro como devia de ser. E este como devia de ser só percebemos quando lá chegarmos. Ele que está sempre pronto a recitar versos por tudo e por nada acerca do topónimo Setiais, que nós temos a tendência de partir a palavra ao meio e dizer sete ais, faz ele aqui uma pequenina quadra que irá ser um prenúncio dos amores que ele vai recordar quando lá chegar. Diz ele assim: "Quantos luares eu lá vi, que lindas manhãs de abril, e os ais que soltei ali não foram 7, mas 1000. E eis que chegamos a Setiais. E nós tínhamos deixado as nossas personagens lá ao pé da cascata. Está na altura de pegarmos nelas outra vez. E agora já o Cruz e o Carlos da Maia, acompanhados pelo poeta Tomás de Alencar. E diz o Essa, quando eles chegaram aqui, o Cruz, que era o único que não conhecia isto, ficou desolado com Setiais. E porquê? Porque Setiais, no final do século passado, estava em perfeito abandono. Diz o Essa, era a grade toda enferrujada, o terreiro cheio de erva brava, os vidros todos partidos com teias de aranha e o pesado brasão rococó com a pedra carcomida pela chuva. E diz-nos mais, e eu cito, diz o Essa que toda aquela vivenda parecia estar deixando de morrer voluntariamente, desde dali tinham desaparecido as graças do tricórnio e do espadim e os vestidos de anquinhas tinham roçado essas relvas. Ele aqui não nos diz só como é que está Setiais, diz ele está deixando de morrer lentamente, mas também nos aponta qual foi o período áureo de Setiais. Diz ele, desde dali tinham desaparecido os tais vestidos de anquinhas, que eram aqueles vestidos que as senhoras usavam em finais do século XVIII, princípios do século XIX, com aquelas armações de madeira e de arame por dentro. Devia ser muito complicado para vestir e para despir. E aqui importa contar-vos um pouco da história de Setiais. Estes campos, sem qualquer construção, foram adquiridos em meados do século XVIII por um senhor que era cônsul holandês em Portugal, chamado Daniel Guildmeester. O Guildmeester manda construir aqui uma primeira casa, que não tinha acesso para este pátio. Em finais do século XVIII, isto é vendido ao 5º Marquês de Marialva, um senhor chamado Dom Diogo Vito. O Marquês de Marialva manda construir um segundo núcleo idêntico, liga os dois por um arco, em cima o arco com o brasão real e com um medalhão que contém as efígies do Dom João e da Dona Carlota Joaquina. O Dom João, na altura, era ainda príncipe regente, depois viria a ser o futuro Dom João VI. A obra termina em 1802 e é um palácio tipicamente apegado às linhas neoclássicas. Uma das razões pela qual ele estará abandonado um século mais tarde, dentro de várias outras, de razão testamentária, de herança, será uma razão de ordem mental. É que os românticos cortaram radicalmente com as ideias deste período. E tal como cortaram com as ideias, também as construções desta época sofreram imenso com este corte. Aqui em Sintra existem dois palácios que são exemplo disso. Setiais por um lado e Queluz pelo outro. O rei instalava sempre na Pena, quando muito no Paço Real de Sintra, pelo seu ar medieval. É o horror dos românticos aos espaços vazios, às linhas direitas, aos espaços amplos. Eles preferem salas mais acabrunhadas, mais atafolhadas de mobiliário, de bric-à-brac. Enfim, o Palácio da Pena será um exemplo máximo do romantismo em Portugal. Podemos perguntar então o que é que traz aqui o Alencar, ele que é um romântico professo e convicto, se isto não tem nada a ver com ele.
Bom, o que traz aqui o Alencar não é a vivenda, não é o palácio. Para ele não tem grande significado. Ele vem aqui primeiro por causa da grande carga lendária que Setiais comporta, aí sim mexe com a sua intimidade romântica, e também por causa do Penedo da Saudade que fica aqui em Setiais. Acerca dos tais 7 ais fabricaram-se uma série de lendas ao longo dos séculos. Pensa-se logo, chega-se lá, grita-se um ai e ouvem 7 ecos. Mentira que eu já experimentei e não resulta. Uma das lendas mais antigas, provavelmente a mais antiga, fala-nos de uma princesa moura que se apaixonou por um cruzado, um cristão, em cima do Penedo da Saudade. E quando ele partiu para a guerra, ela foi largando ais e, graças ao encantamento de uma bruxa, ao 7º ai, morreu. Diz o povo que os ais foram ecoando durante muito tempo aí pelo vale. Ora, a razão histórica do topónimo é outra e não tem nada a ver com estas milícias do povo. Um grande escritor chamado Francisco Costa, daqui, natural de Sintra, veio a escrever uma monografia sobre Setiais e ele documenta muito bem porque é que isto se chama assim. Isto eram campos de cultivo, onde se cultivavam cereais, um tipo de cereal específico e estranho a esta região, o centeio. Por isso eram campos de Sentiais, que por corruptela ao longo dos séculos passou de Sentiais a Setiais, o que é perceptível. Tem menos piada do que a lenda, mas é assim. Bom, o Alencar, ao ver o desânimo do Cruz, apressou-se ao animal e disse-lhe: "Ó Cruz, Setiais não é vivenda. Aliás, como eu vos disse, o que menos importa aqui para ele é o palácio." Entraram, passaram aquele arco, subiram aquela rampa e foram-se colocar lá ao fundo, onde está aquele parapeito e aquelas 2 colunas. Este parapeito aqui é um mirante com uma vista fabulosa, eu diria espetacular, sobre todo o termo norte do concelho de Sintra. Dizia eu essa assim acerca da paisagem. Cruz, no entanto, encostado ao parapeito, olhava a grande paisagem de lavoura embaixo, rica e bem trabalhada, repartida em quadros verde claros e verde escuros, como se fosse um pano de remendos. E estavam eles a admirar toda essa paisagem quando o Cruz, de repente, lhe deu na cabeça de explorar um terreiro ao lado. Diz o essa, foram dar com ele, triunfante, defronte de um monte de penedos, já com vago feitio de assentos deixados ali outrora, poeticamente polidos pelo uso, para dar um ar agreste selva brava a todo aquele terreiro. E o Cruz, que nunca tinha estado aqui em Setiais, identificou automaticamente o Penedo da Saudade, porque ele tem um vago feitio de assentos deixados ali outrora, poeticamente polidos pelo uso. Virou-se para o Alencar e disse-lhe: "Se me lembra perfeitamente, Penedo da Saudade não é assim que se chama, o Alencar?" E o velho poeta nem sequer conseguiu responder. A emoção cortou-lhe a voz. Então, quando se recompôs, passados uns minutos, chamou-os à sua beira e, em surdina, disse-lhes assim: "Ó rapazes, vocês lembram-se naquele meu livro, Flores e Martírios, uma das coisinhas melhores que lá tenho, chamada 6 de Agosto, e que foi escrita aqui?" E eles: Não, recita lá." Ele sempre pronto a recitar versos, e aqui diz-nos o essa assim, e isto é importante: "Olhando para o Monte de Penedos, como se aquilo fosse um monumento, porque para o Alencar o Monte de Penedos é que é um monumento, não é a vivenda, ele é um romântico. Olhando para o Monte de Penedos como se aquilo fosse um monumento, com a voz embargada pela emoção e os olhos mareados de lágrimas, rompeu por estes versos: Vieste, cingi-te ao peito, em redor, que noite escura, não tinha rendas o leito, não tinha lavores na barra, que era só rocha dura. Muito ao longe, uma guitarra gemia vagos arpejos. Vê que não me esqueceu, e a rocha dura aqueceu o calor dos nossos beijos. E acabou de recitar os versos, diz o essa, atirou para lá, para os penedos, um gesto melancólico e triste, e rematou: "Foi ali. Tinha sido ali que o ato se tinha consumado." Vinham-os por aqui abaixo, ainda meio imbuídos nesta poética do Alencar, quando, sensivelmente aqui a meio da rampa, o Alencar estava abaixado a atar o atilho das cerolas. Isto porque, depois de ter recitado aqueles versos tão emocionado, com as lágrimas nos olhos, tinha ido fazer as suas necessidades fisiológicas.
Isto é sintomático. Cada vez que lermos essa de Queiroz, há que ter em atenção um pormenor bastante importante. Existem em todas as personagens queirozianas um grande jogo entre a máscara e a cara. O que é que eu pretendo dizer com isto? A personagem aparenta ser uma coisa, depois, no mais secreto da sua intimidade, revela-se outra. É isso que torna as obras queirozianas únicas, ímpares, originalíssimas. O Alencar estava aqui abaixo da tarde das charolas, o Cruz ia a passar e ele diz-lhe assim: ó Cruz, vê tu que tela sublime. E aqui eu chamaria a vossa particularíssima atenção para o parágrafo que segue, que será com certeza dos melhores de toda a nossa literatura. Só um grande mestre, um grande esteta da linguagem como foi o Eça de Queiroz, poderia conceber um parágrafo tão magnífico e tão realista. E começa assim: o maestro embasbacou. Embasbacou porquê? Eu continuo o parágrafo. Diz o Eça: no vão do arco, como dentro de uma pesada moldura de pedra, brilhava, à luz rica da tarde, um quadro maravilhoso, de uma composição quase fantástica, como tirado de uma lenda de cavalaria e de amor. E depois explica-nos qual é esse tal quadro fantástico, essa tal tela sublime. Diz ele: era no primeiro plano o terreiro, deserto e verdejando, todo salpicado de botões amarelos, ao fundo o rengue cerrado de antigas árvores com os troncos cobertos de era, fazendo ao longo da grade uma muralha de folhagem reluzente, depois o bosque sombrio, e diz o Eça, assentado no cume airoso da serra, silencioso e romântico, o Palácio da Pena, com a sua torre esbelta perdida no ar e as cúpulas brilhando ao sol, como se fossem feitas de ouro. E acaba aqui. As cúpulas do Palácio da Pena são forradas de azulejo amarelo. Quando o sol lhes dá numa determinada inclinação, elas faíscam, lançam raios de ouro. É um quadro muito exato, é uma pintura perfeita. Poder-se-ia dizer que o roteiro queiroziano referente a Sintra e aos Maias teria acabado aqui. E porquê? Porque quando eles regressam novamente à vila, o Carlos fica finalmente a saber que a Maria Eduarda não estava em Sintra, tinha partido na véspera para Mafra. E então saber-se estar no sítio onde ela tinha estado e não a ter apanhado por pouco foi demais para ele. Diz o Eça que, naquele momento, toda a beleza de Sintra desapareceu para ele. Ele não está cá para ver isto, conhece isto muito bem, estava cá para se encontrar com ela. Quis foi partir rapidamente para Lisboa, estava muito melancólico, muito triste. Ora, quem não gostou nada da coisa foi o Cruz, que ainda queria ir à pena de burro, à fonte dos amores, comprar as queijadas para a mãe, mas já não havia tempo. Então a única coisa que o maestro conseguiu fazer foi uma visitinha rápida aqui ao Paço Real, mas veio de lá extremamente enfadado com a conversa do Cicerone, porque ele ia dizendo: aqui é o bacio de Sua Alteza Real, o descalça-botas de Sua Majestade, as cortinas melhores que as de Mafra. E como diz o Eça, toda aquela melancolia que erra pelos vastos casarões históricos também penetrou no peito sensível do Cruz. Quando se juntaram novamente no Lawrence, os dois rapazes estavam cabisbaixos, meio tristes, meio melancólicos. O Alencar, que pelo contrário esfuziava com a companhia dos jovens, quis animar a coisa. Eu chamo também a vossa atenção para esta fala do Alencar. Diz ele assim: e para ser festa completa, enquanto vocês vão ao Nunes pagar a conta e despachar as bagagens, eu vou lá abaixo às cozinhas, entender-me com a velha Lawrence e preparar-vos um bacalhau a Alencar, récipe meu, porque versos outros os farão melhores do que eu. Bacalhau? Não. Isto parece que é só ele a dizer que faz melhor bacalhau do que versos, mas não é bem assim. Estamos todos recordados de uma coisa chamada Questão Coimbrã, uma das mais grossas polémicas de toda a nossa literatura, travada entre duas fações contrárias. Nós hoje dizemos os românticos e os realistas. Naquela altura não se chamavam bem assim. O realismo só é fixado em Portugal uns aninhos mais tarde, com uma coisa chamada as Conferências Democráticas do Casino Lisbonense. Toda esta questão estala por causa do pontífice da literatura em Portugal, que era então um homem chamado António Feliciano de Castilho, o Barde Cego. Ele vai escrever uma série de cartas, prefácios para jovens poetas de então, desde que eles se inserissem na corrente romântica. Alguns deles poetas de talento muito duvidoso, numa coisa em que a geração de 70 veio a chamar a escola do elogio mútuo, porque se iam elogiando uns aos outros para subir no mundo das letras. Toda esta questão está-la quando ele escreve uma carta pós-fácil para um livro chamado Poema da Mocidade, de um jovem poeta de então que era o Pinheiro Chagas. E nessa carta pós-fácil, o Castilho ataca dois jovens poetas de Coimbra, e nada mais nada menos que o Antero de Quental e o Teófilo Braga. O Antero vai responder com uma carta chamada Bom Senso e Bom Gosto, a questão também é conhecida por este nome, e é uma grossa polémica que se vai prolongar por vários anos, com pontos mais acesos, mais atenuados.
por aí fora. Bom, muitos anos mais tarde, em 1888, quando o Essa publica pela primeira vez Os Maias, é este Pinheiro Chagas, ainda com uma chaga por sarar, por ter sido por causa de um livro dele que a questão tinha instalado, que vem para os jornais a gritar, a dizer que o Essa estava aqui, na figura do poeta Tomás de Alencar, a caricaturar e a minorizar um outro grande senhor do romantismo, o poeta Bulhão Pato. E que nós sabemos, além de poeta, era um excelente cozinheiro. Ele deixou um grande legado de receitas de culinária, nomeadamente as ameijas ao Bulhão Pato, que é talvez o prato mais conhecido. Bom, isto fez com que o Bulhão Pato, que estava muito quietinho na sua casa na Torre da Caparica, viesse a correr para Lisboa atacar o Essa de Queiroz. E então escreve 2 sátiras e publica, no ano imediato, em 1889, uma chamada O Grande Maia, por causa da obra, e outra, Lázaro Cônsul, porque o Essa era cônsul então, atacando o Essa. O Essa vai responder com uma série de artigos cheios de humor e de ironia. Estão reunidos esses artigos num livro chamado Notas Contemporâneas. Vale a pena ler, é só rir. Bom, o que é facto é que se nós conhecermos bem a vida e a obra do Bulhão Pato e depois formos ler Os Maias, não temos qualquer dúvida em que o Essa se serviu do poeta Bulhão Pato para criar a personagem Tomás de Alencar. Este é apenas um exemplo. Existem muitos outros ao longo dos Maias. E jantaram o tal bacalhau a Alencar, comeram bem, beberam melhor. Diz o Essa que o Alencar ia emborcando largos copos de colares. Colares é o vinho famoso aqui da região e o preferido do Essa de Queiroz. Dentro de uma grande carta de vinhos que eles nos oferecem nas suas obras, o Colares tem sempre a primazia. Meio animado pelo vinho, meio animado pela cavaqueira, o Alencar, que era um homem de ânimos exaltados, começa a falar das lutas da regeneração. Então era muito espalhafatoso, os abracejava muito, falava muito alto. E estavam ao canto da sala do Lawrence 2 ingleses muito snobs, nas suas sobrecasacas, olhando para ele, como quem diz: aquele tipo está ali a fazer um escândalo. Ora, o Alencar sai-se com esta fala que não terá importância em termos literários, mas tomará importância sim em termos políticos, porque nesta altura Portugal está cada vez mais a afastar-se da Inglaterra e a aproximar-se da França, até na literatura. Não tardaria muito, instalaria uma coisa chamada a questão do mapa cor-de-rosa, o ultimato com a Inglaterra por causa das colónias da África. Diz então o Alencar: ó rapazes, e se aqueles 2 ingleses que estão ali ao canto não param de embasbacar para mim, vai-lhes daqui um copo à cara que há da Grã-Bretanha ficar a saber o que é um poeta português. Isto de algum modo exaltava os ânimos nacionalistas contra a Grã-Bretanha durante a tal questão. Jantaram, partiram para Lisboa e quando já iam a meio caminho, adormecidos pelos balanços do Brick, numa altura em que o Alencar vai para recitar uns versos para animar a caminhada, o Cruz lançou um grito na escuridão. Parou tudo, saiu tudo, o que foi, o que aconteceu, e o Cruz sai-se com esta: raios, lá me esqueceu do diabo das queijadas. Inevitavelmente, com tanta coisa para ver, tinha-se esquecido das queijadas para a mãe. Mas vocês, quando vierem a Sintra, não façam como o Cruz, não se esqueçam das queijadas.